Premonição era para ser apenas mais um episódio da série Arquivo X, mas acabou se tornando uma das maiores franquias do cinema. E em comemoração aos seus 25 anos de lançamento, chega em breve Premonição 6, Laços de Sangue, que tem um trailer que já bateu recordes para filme de terror. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar como surgiu a franquia Premonição e o que eu espero do filme Laços de Sangue. Mas desde já eu quero pedir o seu like e se inscreva aqui no canal e ative o sino dessa forma para receber notificação de um novo vídeo. É muito difícil um filme de terror conseguir grandes visualizações e também uma grande bilheteria. Mas Premonição 6 teve o seu trailer que alcançou 178 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, tornando-se o segundo trailer mais assistido da história do gênero de terror, ficando apenas atrás de It e a Coisa, que alcançou 200 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas. No ano passado, quando saiu a notícia que tinham começado as gravações de um novo filme de Premonição, eu não gostei, porque achei que os 5 filmes da franquia encerraram muito bem a história. Mas eu dei uma chance principalmente quando vi o título, Bloodline, Linhagem de Sangue e Laços de Sangue, como ficou aqui no Brasil. E também porque ela se focaria em uma família e não num grupo de amigos, além de que também era voltado para primeiros socorros, médicos e bombeiros. Era realmente uma nova abordagem na história de Premonição. Outra notícia animadora era que o ator Tony Todd iria retornar para reprisar o seu papel do médico legista William. E o criador da franquia, Jeffrey Hiddick, falou que iria aprofundar a história de origem desse personagem, contando a conexão dele com a morte. Premonição 6, Laços de Sangue, é um dos últimos trabalhos de Tony Todd, que faleceu em novembro do ano passado. Assim como muitas séries dos anos 90 e 2000, Arquivo X tinha cerca de 24 episódios por temporada. Então era preciso muita inspiração para escrever cada um. E o criador Chris Carter aproveitava e dava oportunidade para roteiristas iniciantes. Um deles foi Jeffrey Hiddick, que tinha um roteiro inspirado em história real, de uma mulher que teve uma premonição e escolheu por não embarcar em um avião e o avião caiu em seguida. Então ele criou esse roteiro, enviou e foi aprovado. E o episódio de Arquivo X seria intitulado O Voo 180. No enredo desse episódio, o irmão de Scully teria a premonição e salvaria vários passageiros, só que depois eles começariam a morrer. E na investigação, Scully e Mulder encontraria o culpado, que seria um xerife que estava possuído por entidade sombria. Mas Glenn Morgan e James Wong, que hoje são muito conhecidos no cinema e que sempre foram roteiristas de Arquivo X, perceberam que esse era um enredo não para um episódio de série, e sim, com um bom orçamento, ele seria um ótimo filme de terror. Então Glenn e James levaram o roteiro para New Line Cinema e eles disseram que riam muito porque só tinham 15 páginas de roteiro, a protagonista era a morte que não aparecia e usava objetos do cotidiano para matar. Mas chegando lá, os produtores disseram que era isso mesmo, a morte era uma força que ninguém via, que eles poderiam começar a trabalhar em um roteiro para o cinema. E assim, eles dois, junto com Riddick, começaram a escrever e modificar algumas coisas. O primeiro foi o título, que passou de Voo 180 para Final Destination, aqui no Brasil Premonição. Além disso, Pânico tinha sido lançado, então eles trocaram adultos por adolescentes. E também cumpriram um pedido da New Line, que era trocar o final. No segundo filme da franquia, diz o seguinte: para que você enganasse a morte, era preciso uma nova vida. E eles tinham esse final no primeiro filme, que no qual Claire iria ficar grávida de Alex e assim eles conseguiriam enganar a morte. A New Line não queria isso. Eles queriam uma nova morte para fazer de Premonição uma franquia. Ao longo dos anos 2000, a New Line criou 5 filmes para a franquia que se tornou um sucesso mundial. No primeiro filme, Alex vê o avião explodir momentos depois de sair do chão. Já no segundo, Kimberly vê um horrível acidente de carro na estrada. No terceiro filme, o Andy vê o carro da montanha-russa descarrilar, caindo dela. No quarto filme, Nick vê um terrível acidente automobilístico.
E no quinto filme, Sam vê o desmoronamento de uma ponte suspensa. E na comemoração dos 25 anos do lançamento da franquia, vem agora Premonição 6, Laços de Sangue. No enredo de Laços de Sangue, Stephanie começa a ter vários sonhos recorrentes com a morte de sua família e retorna para casa para conversar com sua avó Iris e tentar impedir isso. É quando vem o trailer mostrando bem aquela coisa premonição, com os objetos em cada local certo para levar a uma morte. Mas vem a frase principal: a morte está atrás da nossa família. Não é mais como a premissa dos filmes anteriores, que era atrás de um grupo de amigos. E assim, o trailer mostra a primeira premonição de Iris salvando várias pessoas em um baile dos anos 60. A minha principal pergunta para Laços de Sangue é como a avó conseguiu sobreviver todo esse tempo. Como ela conseguiu enganar a morte? Se tem alguma ligação com William, o médico legista. Mas tenho duas teorias. A primeira não gosto muito, que seria a morte perseguir os parentes dos sobreviventes da premonição de Iris. Isso amplia o número de mortes, mas não explica as premonições. E tem essa segunda que eu gosto, que é as pessoas que tiveram as premonições são parentes de Iris. Por isso que elas acontecem, porque são todos da mesma família. Os 5 filmes da franquia Premonição estão disponíveis na Max, mas eu quero saber dessas duas teorias que eu trouxe, qual que você acha mais coerente ou qual é a sua? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.